Olá, seja bem-vindo ao dia 142 da nossa jornada de leitura bíblica Mostra Nosso Pai. Estamos no livro de Daniel, capítulo 6, 7 e 8, e o Salmo 74. E o que eu tenho hoje para falar está no capítulo 6, a famosa história de Daniel na cova dos leões. Vamos ler? Capítulo 6, verso 1, que começa dizendo o seguinte: Dario achou por bem nomear 120 sátrapas para governar todo o reino, e designou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas para eles para que o rei não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades que o rei planejava tê-lo à frente do governo de todo o império. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel. Não era desonesto nem negligente. Eita, será que conseguiriam falar isso de você também? Eu quero muito que falem isso de mim. Que não, que é uma pessoa fiel. Não era desonesto nem negligente. Ou seja, Daniel fazia tudo com excelência. Verso 5: Finalmente esses homens disseram: Jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. E assim os supervisores e os sátrapas, de comum acordo, foram falar com o rei. O rei Dario vive para sempre. Todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros, os governadores concordaram em que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja atirado na cova dos leões. Agora o rei emite o decreto e assina-o para que não seja alterado conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E o rei Dario assinou o decreto. O que que é a vaidade do homem, né? Ele nem pensou. Ele falou: Nossa, que coisa linda. Vão orar para mim, vão orar para os meus deuses, né? Idolatria. O que que a idolatria faz com a pessoa? Então, assim, esses ardilosos, eles falaram assim: só tem uma coisa que tem como a gente fazer Daniel pecar. Se nós mexermos com a lei do Deus dele. Olha isso, quanta integridade. Eu vivo para isso, né? Não que eu quero ser jogada na cova dos leões, mas que você tenha uma vida, né? Ter uma vida tão temente ao Senhor, tão devocional, que só exista uma coisa contra nós, essa devoção. Então, que você tenha uma vida de devoção ao Senhor com tanta integridade, com tanto zelo, com tanto temor, que a única coisa para ser usada contra você é isso. Porque hoje o que existe é pessoas tão loucas no meio da igreja que o que é usado contra elas é o próprio pecado que elas cometem. Ué, isso porque é crente. Nossa, crente faz uma coisa dessas? Nossa, olha esse crente, olha esse crente. Não, é só o diabo apontando todos os pecados que os crentes cometem dentro da igreja. Está difícil encontrar um Daniel no nosso meio, que a única coisa a ser usada contra ele é a própria devoção dele ao Senhor. Então, que possamos caminhar para isso. Então, né, aí eles viram isso de lado. Do outro lado é, como que nós vamos convencer o rei a usar isso contra Daniel? Porque eles sabiam que o rei amava Daniel, que Daniel era o predileto do rei, um homem ímpio, mas era o predileto. O que que eles fizeram? Ah, vamos mexer com a vaidade do rei. Se a gente mexer com a vaidade dele, ele não vai nem questionar. Ele vai lá e vai assinar, ponto, e acabou. E foi o que aconteceu. Verso 10. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Então aqueles homens foram investigar e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda de Deus. E foram logo falar com o rei acerca do decreto real.
Tu não publicaste um decreto ordenando que nestes 30 dias todo aquele que fizer algum pedido a qualquer deus ou a qualquer homem, exceto a ti, ó rei, será lançado na cova dos leões? O rei, o rei respondeu: O decreto está em vigor, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogado. Então disseram ao rei: Daniel, um dos exilados de Judá, não te dá ouvidos, ó rei, nem ao decreto que assinaste. Ele continua orando 3 vezes por dia. Quando o rei ouviu isso, ficou muito contrariado e decidiu salvar Daniel. Até o pôr do sol fez o possível para livrá-lo. Mas os homens lhe disseram: Lembra-te, ó rei, de que, segundo a lei dos medos e dos persas, nenhum decreto ou edito do rei pode ser modificado. Então o rei deu ordens a eles, trouxeram Daniel e jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. Taparam a cova com uma pedra e o rei a selou com o seu anel selo e com os anéis dos seus nobres, para que a decisão sobre Daniel não se modificasse. Tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer e não aceitou nenhum divertimento em sua presença. Além disso, não conseguiu dormir. Logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz que revelava aflição. Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões? Daniel respondeu: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus e também contra ti não cometi mal algum, ó rei. O rei muito se alegrou e ordenou que tirassem Daniel da cova. Quando o tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. Aleluia. E por ordem do rei, os homens que tinham acusado Daniel foram atirados na cova dos leões, junto com as suas mulheres e seus filhos. E antes de chegarem ao fundo, os leões os atacaram e despedaçaram todos os seus ossos. Então o rei Dario escreveu aos homens de todas as nações, povos e línguas de toda a terra: paz e prosperidade. Estou editando um decreto para que em todos os domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Assim Daniel prosperou durante os reinados de Dario e de Ciro, o persa. Amém. Aleluia, este é o nosso Deus. Deus, quando você permanece fiel ao Senhor, Deus não te manda, não permite que você vá para a cova dos leões sem antes ter fechado a boca dos leões. O Senhor que está no controle de todas as coisas, ele viu o temor de Daniel, ele viu a injustiça. E por isso que Daniel foi para a cova dos leões, mas também foi liberto dela. Muita coisa poderia ter acontecido, o Senhor poderia ter livrado antes, mas a gente tem que entender que tudo que Deus faz é escandalosamente incrível, maravilhoso, para deixar as pessoas realmente estupefatas, pensando: que Deus é esse? Que maravilha é essa? Que milagre é esse? O Senhor permite sim que você passe. Você vai sim ser retaliado, você vai sim, as pessoas vão ter inveja de você por conta do relacionamento que você tem com o Senhor. É, tem pessoas que falam assim para mim: ah, mas por que que fulano tem inveja de mim? Assim, as pessoas nunca vai ter. Decore isso, você que me ouve. As pessoas nunca vão ter inveja do que você tem, mas elas sempre terão inveja de quem você é, dos relacionamentos que você possui. Então a pessoa tem inveja de você pelo carisma que você tem, pela família que você tem, pela paz que você carrega, porque elas não têm essa paz, elas não têm essa alegria, elas não têm essa leveza. Muito pelo contrário, o que elas têm é sempre pesado, é sempre difícil, é sempre um lugar assim de muita sofridão. Então elas têm inveja de você. Então elas querem destruir por quem você é. Por que que eles queriam destruir Daniel? Que motivos Daniel deu para eles, para que eles tivessem tanta raiva de Daniel? Daniel era simplesmente fiel em tudo o que fazia. Não era negligente. Era um homem do bem, fazia o que tinha que ser feito, fazia com excelência.
Tipo, desde quando isso é pecado? Desde quando isso é ruim? Isso é ruim para os invejosos que não fazem o mesmo. Pessoas que só tramam maldades, pessoas fofoqueiras, pessoas que se sentem injustiçadas com a justiça do outro. Olha que loucura. Mas o inferno é essa loucura mesmo, pessoas endemoniadas, essa loucura mesmo. Não espere sanidade de uma pessoa que não teme ao Senhor. Este é o X da questão. Não espere sanidade de uma pessoa que não tem o temor do Senhor, que não tem discernimento. É uma pessoa que está nas trevas. Ah, eu queria que fulano fosse diferente. Ah, eu queria que fulano me tratasse bem. Não vai, porque essa pessoa está nas trevas. E onde há trevas, há confusão, há destruição, são pessoas confusas. São pessoas sem começo nem fim, são pessoas que só tramam maldade. Por quê? Porque na cabeça insana delas, se você morrer, se você for prejudicado, elas vão ficar felizes. E não vai, e não vai. Então, o erro de Daniel foi só esse, ser uma pessoa íntegra. Que erro bom, porque quando a palavra de Deus diz que o Senhor protege os justos, o justo passa por muitas aflições, mas de todas elas Deus o livra. Daniel é prova disso. Daniel, por ser temente ao Senhor, foi para a cova dos leões. E você está aí reclamando de jejuar mais um dia, de orar por uma pessoa mais um dia? Saiba que os filhos das trevas têm inveja de você, porque eles queriam ter essa liberdade no espírito que você tem. Por isso que Jesus fala, ó, ore pelos seus inimigos, para que eles vejam a luz como você vê. Porque derrotar as trevas não é destruir as pessoas, mas fazer com que essas pessoas vejam a luz, se arrependam dos seus caminhos e se volte para o Senhor. Aí sim você destrói as trevas, aí sim você esmaga Satanás. Então, Daniel, que foi para a cova dos leões injustamente, o Senhor o livrou dentro da cova dos leões. Não fique esperando que o Senhor não vai permitir que você vá. Deus vai permitir sim que você vá para a cova dos leões. Mas o mesmo Deus que permite que você vá para a cova dos leões é o mesmo Deus que tampa a boca dos leões. É o mesmo Deus que faz com que você saia da cova dos leões e faça com que você veja os seus inimigos serem derrotados diante de ti. É o mesmo Deus que faz com que o nome dele seja glorificado através disso. Não era sobre Daniel, tanto que o rei ele termina exaltando quem? O Deus de Daniel. Ele livra, salva e faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Quando você passa por uma grande batalha na sua vida, não é para que seja mostrada a sua força, mas para que as pessoas saibam quem é o Deus a quem você serve. Então permaneça fiel no que o Senhor te mandou fazer. Permaneça fiel. Permaneça fiel, porque é sobre o nome dele ser glorificado, é sobre o nome dele ser conhecido, não é sobre a sua vaidade. Ai, tadinho, né? O que o rei falou não foi sobre Daniel. Ai, Daniel, um homem bom, justo, que não. O Deus de Daniel o livrou. O Deus de Daniel é digno de toda honra, toda glória e de todo louvor. É, então eu e você passamos por tribulações para que no fim um rei possa decretar o seguinte: estou editando um decreto para que em todos os domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel. Não era para Daniel, não é para eu e você ficarmos famosos. Olha como essa pessoa superou. E hoje em dia tem idolatria da pessoa, né? Ai, veja o caso de superação dessa pessoa. Não estou falando que não é lícito, mas vamos ver o que Deus tem feito na vida de fulano e de ciclano. Vamos glorificar a Deus, porque fulano e ciclano viveu este milagre. É tudo por ele e para ele. Que dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então, que eu e você possamos viver com essa certeza que por mais que sejamos
que sejamos colocados na cova dos leões. O Senhor está conosco. O Senhor nos livra, o Senhor nos abençoa. O Senhor nos livra dentro da cova, não fora dela. Então, que nesse tempo, se você está dentro da cova dos leões, veja o Senhor fechando a boca dos leões, para que você não sofra um arranhão dentro dessa cova. Amém? Pai, obrigada pela tua palavra. Obrigada, Senhor, porque aprendemos sempre que a lemos. Nos abençoa, Senhor, com perseverança. Que possamos, Senhor, perseverar na tua verdade, na tua vida, no teu temor. Que possamos, Senhor, viver a novidade de vida que o Senhor tem para nós. Que possamos, Senhor, nos submeter a Ti com ousadia. Que possamos permanecer íntegros, mesmo que o mundo ao nosso redor não seja assim, não viva assim. Mas que os nossos olhos possam sempre estar em Ti, Senhor. Isso que eu te peço, Paizinho, em nome de Jesus. Amém.